Hoje vamos falar sobre uma ferramenta importante que os pré-candidatos precisam desenvolver, o poder da oratória. E quem está comigo hoje é Kelly Dourado, ela que é escritora, mais de 5 livros publicados, hein? Exatamente. Parabéns. Obrigada, Mariane. Primeiro eu quero falar Mariane Meira, esse nome forte. Eu quero falar que é uma satisfação estar aqui falando contigo mais uma vez aqui no Camaçari Notícias, essa casa que sempre nos recebe de braços abertos. Eu quero saber de você por que saber comunicar com o eleitorado é importante. A comunicação, Mariane, ela define quem nós somos. Segundo a ciência, a comunicação ela representa 80% do que as pessoas percebem do que nós somos de verdade. E a comunicação ela não está só na fala. Ela envolve várias outras questões, entre elas expressão facial, expressão corporal. O silêncio, inclusive, ele comunica. Então, a comunicação ela é importante para todos os processos. Para a eleição, porque a boa comunicação ela atrai, ao passo que a comunicação que não é assertiva afasta. E nossos pré-candidatos, algo que eles não querem é afastar o eleitorado, concorda comigo? Com certeza. E como planejar essa boa comunicação alinhada às ideias, né, que o pré-candidato tem? Isso tem sido uma questão de muito debate, inclusive alinhar as ideias para aquilo que ele tem e não só o que ele tem. O que ele precisa passar e conectar com o público. O que acontece, principalmente no desalinhar dessas ideias, é que a maioria dos pré-candidatos, nós pensamos, o ser humano, quando ele vai falar em público ou para o público, ele pensa muito nele. O que será que vão pensar? Qual a roupa eu devo usar? Qual a minha entonação? A minha. Observe, está sempre muito voltado para o eu. E o princípio da boa comunicação é você falar ou fazer aquilo que é valor para o outro. Então, o alinhar da boa comunicação para o pré-candidato perpassa primeiro pela questão de identificar o seu público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Para quem irei falar no evento tal, evento A, evento B? E o que é valor para esse público? O que é importante para o público? Existe uma ciência chamada andragogia, que é a educação de adultos, que diz que adulto ele presta atenção naquilo que é importante para ele. Se eu estou conversando com Mariane e eu quero que Mariane se conecte comigo, eu preciso saber o que Mariane quer ouvir. Isso eu não estou falando sobre mentira, estou falando sobre falar o que é importante para o outro. É o principal ponto do discurso. Eu estou preparando o discurso, quais os pontos principais, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Esse ponto é importante para o público porque, esse porquê e esse porquê. Aí é só sucesso. Mas essa questão da oratória também envolve o comportamento, de como se comportar na frente das câmeras, roupas, falo também da luz, da entonação da voz, também faz parte desse conjunto aí de uma oratória eficiente. Postura, entonação, gesticulação, expressão facial, expressão corporal. A ciência diz que apenas 7% do que nós falamos as pessoas compreendem pela palavra. 35% é entonação e 58% é expressão facial e corporal. Aí você disse o seguinte, que tem muito a ver também com o que a pessoa passa e aquilo que ela é, e eu vou além, eu digo assim, aquilo que ela conhece. Tem um especialista em marcas chamado Chuck Lipp, que ele diz o seguinte, aparentar ter competência é tão importante quanto a própria competência. Então ele precisa demonstrar através da roupa, como você falou, porque nós podemos está em comparação com um produto ou serviço. Um produto ele tem a embalagem e ele tem o conteúdo. A embalagem ela precisa ser atraente, ou seja, a nossa forma de vestir precisa ser condizente com a nossa persona e também o conteúdo, porque não adianta Mariane ou Kelly, não adianta a Kelly estar aqui com um blazezinho, que cor é essa, Mari? Begezinho, a coisa mais linda do mundo, todo preto, toda arrumada, maquiagem, mas quando for falar, a fala, o conhecimento não está à altura da forma como a pessoa está vestida. O contrário também é verdade. Porque se eu não me visto, ou se eu não me comporto de uma forma que seja condizente com o que eu conheço, então fica parecendo um produto onde a embalagem ela tem um valor e o conteúdo é muito aquém. E se for o contrário, ninguém nem compra. Porque muita gente compra pela embalagem e depois precisa descobrir que o conteúdo também é bom. Verdade. Eu quero saber de você, Kelly, quais os erros mais comuns que os pré-candidatos cometem, né? Você pode falar os mais próximos da gente, mas sem citar nomes, né? Lógico, mas essa menina quer me apertar sem abraçar. Senhoras e senhores, eu tenho acompanhado muitos eventos, viajando por várias cidades, ministrando treinamento para várias equipes. E tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção, é o racismo velado. O machismo velado
na fala de alguns pré-candidatos. E também a segregação. O que é segregar, Mariana? Você me perguntou, eu tenho que falar. Segregar é quando você fala assim, a mulher, vou dar um exemplo que eu gosto muito de exemplo de prática. A mulher, quando chega em casa, ela irá encontrar o marido assim, assim, e o filho assim, assim. Observe. Com essa fala, o pré-candidato, ele disse, eu estou me comunicando aqui apenas com mulheres que são casadas com homens e que têm filhos, que não é a realidade de todas. Então ele está segregando, e o pré-candidato, ele é pré-candidato para todos, concorda comigo? Com certeza. Então nesse momento ele não está tendo a comunicação inclusiva, ele está sendo excludente. Outra coisa que aconteceu recentemente é que toda a comunicação precisa existir lógica. Precisa existir coerência entre o que eu falo e o que eu sou. Aí o que aconteceu em um evento onde eu fui recentemente? O pré-candidato, ele disse o seguinte, o outro lado diz o tempo inteiro que fala mal de nós o tempo inteiro. Eles não têm proposta, o discurso deles é só falando mal, e na verdade eles são isso, eles são aquilo outro. Terminou o discurso, eu fiquei pensando, cara pálida, e a tua proposta é qual? Ou seja, o sujo falando mal lavado, é mais do mesmo. Ele criticou o outro porque não traz proposta e também não apresentou proposta nenhuma. Ou seja, se eu quero ter uma postura de crítica, eu preciso ser diferente. Eu não posso falar aquilo que eu não faço. Existe um ditado que diz, aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. E eu quero mencionar só mais um exemplo de um outro equívoco muito grande que tem acontecido, que recentemente eu vi um pré-candidato fazendo uma live, um stories, alguma coisa assim, e ele estava com duas mulheres ao fundo ali no banco de trás do carro e tinha um homem. Então ele fez o seguinte, aquelas duas ali são as Oswaldinhas, vamos supor que o nome do pré-candidato seja Osvaldo, ali são as Oswaldinhas e aqui é meu amigo Hudson. Ou seja, o homem tem nome e as mulheres não? É menosprezar a mulher, porque as mulheres não são Oswaldinhas, inclusive são mulheres referências na cidade onde ele é pré-candidato. É menosprezar a mulher e é algo que está velado. Infelizmente, muita gente não percebe. Da mesma forma, um outro pré-candidato foi conceder entrevista e ele mencionou uma pessoa da seguinte forma, quem estava lá foi, vamos supor, Kelinha, esposa de... E para fazer menção à mulher, primeiro que ele chamou o nome da mulher no diminutivo. Esposa de fulano de tal. Aí o fulano de tal, ele falou o nome completo. São coisas que vão entrando, para quem tem consciência, ouve aquilo, bate lá no inconsciente, vai gerando antipatia e afasta a plateia. Verdade. Olha só, eu quero de você 3 dicas de como construir uma boa oratória em frente às câmeras. Em frente às câmeras. As pessoas que têm assim, mais de 40, tipo a sua tia, já tem uma certa dificuldade com câmera porque nós não nascemos envoltos a isso. Sim. Mas algumas estratégias são necessárias. Por exemplo, quando eu falo para o público, eu falo para muitas pessoas. Então o uso do nós, que é um dos gatilhos da persuasão, o nós ele aproxima. Porém, quando eu estou falando com a câmera, quem irá me assistir é uma pessoa só. A menos que você esteja entre amigos assistindo a um vídeo. Então, o primeiro ponto é que eu preciso falar individualmente. Tudo bem com você? E a maioria das pessoas gravam assim, a maioria das pessoas grava da seguinte forma, tudo bem com vocês? Como se estivesse falando para o público. Outra coisa é que nós falamos olhando para o nosso rosto. Isso aí eu quero pegar um pouco da carapuça porque eu ainda faço. Porque é lindo o nosso rostinho, nós estamos ali gravando olhando para ele, mas não gera conexão. Porque o público, a nossa imagem será captada pela câmera do celular ou do aparelho. Então nós precisamos falar olhando para a câmera, pensar em alguém que eu entenda que precisa ouvir aquela mensagem, olhar para a câmera e imaginar que eu estou falando para aquela pessoa. É uma forma de gerar conexão. Agora eu queria que você falasse sobre esse livro, Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas. Nosso 5º livro, e o 6º já está para sair, o título dele é Domine o Medo de Falar em Público. Mas Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas surgiu justamente desse nosso acompanhamento e treinamento para algumas campanhas, equipes de campanha.
E ele fala sobre, primeiro, como eliminar os principais equívocos da fala, e são muitos que nossos nobres pré-candidatos, todos nós cometemos equívocos. O livro fala sobre postura, entonação, gesticulação, expressão facial, expressão corporal e traz as principais técnicas e gatilhos da persuasão, entre eles o rapport. Que o rapport ele perpassa por olhar nos olhos, chamar pelo nome, não de Oswaldinhas, tá, meu pré-candidato? E também tecer elogios que sejam sinceros. Vale ressaltar que a palavra persuasão ela não tem a ver com manipulação, porque manipulação envolve mentira. Persuadir vem do latim de persuare, que significa convencer. Significa enfatizar aquilo que é real. Quem é Mariane? Qual é a persona de Mariane? O que ela tem de positivo? Vamos pegar os gatilhos da persuasão e enfatizar isso para gerar conexão com o público. Onde podemos encontrar esse livro? Tanto o livro Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas, como os nossos outros 5 livros, Oratória, Arte de Falar, Convencer e Encantar, os principais equívocos da fala, e são disponíveis na Amazon Americana Submarino. Coloca lá no Google assim, escritora Kelly Dourado, e entre em contato conosco.